consegues, numa frase destas, definir o que é o vício e as suas prioridades de uma forma poética e sem precisares de escrever mais nada. É só isso. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí. Vale a pena. Ator nomeado, vencedor de Globos de Ouro, estudou representação em Nova Iorque como bolseiro da Gulbenkian. Incrível! Fotógrafo que diz a quem roubou as almas que estão bem guardadas. Adorei este recado que deixaste aos teus fotografados. Antes de conhecer o artista, eu conheci, sem saber, algumas fotografias do Ivo. Tem aqui algumas expostas no estúdio do Guel, no Restelo, onde gravo este podcast. E vale a pena virem cá se precisarem de um estúdio e para verem os retratos enormes a preto e branco. Além da tua conta de Instagram, Ivo, onde é que está mais exposto o teu trabalho, para as pessoas poderem ver? Aqui na Guel e na conta do Instagram. Foram as fotos que sobraram de uma exposição que fiz nas galerias de Louros. Pois, eu tinha noção dessa exposição, já acabou, ok. Eram 30, vendemos praticamente 20 estes fãs que sobraram e que o Guel gentilmente quis fixar aqui nas paredes dele. Uau, que giro! O Ivo tem uma fiel companheira, a cadela Elis, em homenagem a Elis Regina, mas para dormir usa uma camisola de gatinhos. Camisola de gatinhos. Tens uma. Eu vou às fontes e entregaram-te. No verão, é verdade. Tem a mania dos documentários, vê todos, adora uma boa gargalhada e faz sempre piadas com todas as ocorrências da vida. Uhum. É goloso compulsivo, capaz de devorar um pacote seja do que for em 5 minutos. 4. Que tipo de guloseimas? Gelados? É a tua tara. É, qualquer gelado. Hoje falamos de outra faceta deste artista multifacetado. Vamos conhecer o Ivo enquanto leitor. Bem-vindo! Obrigado. Ivo Canelas, quais os teus hábitos de leitura? Um capítulo por dia. Acho que não sou dos leitores mais disciplinados. Leio muito para trabalho. E depois, fora de trabalho, sigo muito os conselhos que me dão e tenho que, se não arranjo este esquema de pelo menos um capítulo por dia, acho que facilmente me distraio e não leio tanto quanto eu gostaria de ler. Então disciplinas-te mesmo, é quase uma, sim, é como uma combinação. 1 hora para o ginásio, 1 hora para ler, 2 horas para comer. Eu preciso, como a natureza da minha profissão é um pouco sem horários, eu preciso de criar os meus próprios horários. Eu gosto muito de viver sem horários, mas preciso depois criar uma microestrutura, porque senão os dias passam de forma vaga. Sem disciplina e sem... Qual o teu género literário favorito? Gosto muito de romance, gosto muito de ensaio. Pronto, assim, sim, o romance é como tu dizes há bocadinho, mergulhas quando está estabelecido o universo. A partir desse momento sou um leitor pouco silencioso. Ou seja, quando aquilo me toca, eu reajo. Eu acho que sou um leitor semelhante. Eu não gosto de futebol, por exemplo, mas vejo o meu irmão ver futebol e ele a reagir às jogadas, sou eu. Em voz alta? De grito e salto e fico maluco às vezes com coisas que acontecem. Sou mais expansivo a reagir a ler do que a ver um filme, completamente. Então, se lês no local público, as pessoas olham para ti e tipo, olha. Esquece, tenho que me controlar. Que engraçado. Aquilo bate de uma maneira mais profunda. É a tua imaginação, como é a tua voz de leitura. Há ali um universo que é mais profundo do que ao veres as coisas. Sim, eu sinto muito e entro completamente na história, há pouco estamos a falar sobre isso, e eu chego a chorar. Eu tenho alguma dificuldade em chorar a vida real e a ler um livro com facilidade, mas sou caladinha. O Fowler, que é assim o exemplo deste último do ano passado, o Aqui Estou. Há momentos de reconhecimento humano meu e das minhas experiências e de coisas que eu vi, que fiz ou que não fiz, não interessa, em que esse reconhecimento leva-me para os gritos e dou gritos de uau, que é que não posso acreditar, como é que é lá? Que giro. Que é quando um escritor consegue descrever na mousse, sem ser pretencioso e sem ser de uma forma humana e simples, não há nada mais tocante do que um livro nisso. Olha, podemos já ir para esse, já faço aqui outras perguntas que tinha para ti, que é um dos livros que tu gostaste muito, que é o Aqui Estou, do Jonathan Safran Foer.
Amei. Depois li outro dele logo a seguir e já não gostei tanto, o Extremely Loud and Extremely Close. Esse é um best-seller. Que foi um best-seller. Eu tenho esse livro em casa, ainda não. Acho que são os dois, por acaso. Extremamente alto, incrivelmente perto. Deu filme, é um filme com o Tom Hanks. Foi um grande best-seller que tu não gostaste. Pronto, 11 de setembro, que é um universo que me é próximo e que eu conheço, estava em Nova Iorque quando aconteceu, e achei que aquilo ia tudo ser muito evidente para mim, e uma criança a processar a morte do pai, tocou-me menos, não sei explicar. Talvez está lá a capacidade de entender a humanidade, está lá a capacidade de descrever os personagens através do que fazem ou do que não fazem, mas será que é por tu teres lá estado que não sentiste da mesma forma? Não sei, havia qualquer coisa ali que me interessou menos, enquanto se calhar tem a ver com o sítio onde estou, com a minha idade, ou seja, se calhar toca mais ou interessa mais toda a desilusão, tudo o que ele interessa mais. Às vezes eu consigo dizer isto sem parecer 20 coisas que não sei que quero que pareçam, que eu não quero que pareçam, porque não são. Interessa-me mais. O Forward é uma história de um divórcio. Agora voltamos ao Aqui Estou, ao livro que tu gostaste. Sim. Interessa mais aquele processo tão humano de desmembramento de várias vidas e de tentar lutar e de procurar a verdade e não mentir, mentindo, e todas as mentiras que estão nos casamentos e todas as verdades que estão e não estão, e todo o esforço de aproximação e reaproximação, do que se calhar o exercício de uma criança a tentar reencontrar a imagem de um pai que perdeu. Se calhar é mais próxima à experiência desse divórcio ou dessa família do que a deste miúdo. Ok, esse livro que tu não adoraste é o Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, foi um best-seller, lá está, e depois ele demorou 11 anos a escrever este, que foi considerado pelo New York Times o melhor e o mais cáustico dele, que é o tal Aqui Estou. Demorou 11 anos a escrever? Sim, não sabia. As pessoas estavam há 11 anos à espera de ou seja, depois do sucesso do Extremamente Alto, veio 11 anos depois o Aqui Estou. Merecidos esses 11 anos. Isso super elogiado. O New York Times diz que é o melhor e mais cáustico dele, do Foyer. O Foyer, entretanto, é novíssimo. Acho que é 40, não é? Acho que sim, 40. Tem 40, faz 45 este ano. E há aqui outras críticas, por exemplo, a Time diz: escava os meandros do casamento com inteligência e profundidade. É o que estás a dizer. É muito tocante. É um casal de judeus com 3 filhos e depois vão de Israel para os Estados Unidos. E há um evento cataclísmico em Israel e isso põe-nos todos em questão. Há todo um lado da questão de ser judeu que é um universo que me é muito distante. Tenho alguns amigos, mas que conhecia mal e fiquei a conhecer muito melhor através deste. Mas depois o casamento é um estado universal. E a relação daquela família penso que seja universal e transversal para toda a nossa experiência, e é isso, e é o nível de profundidade onde ele atinge o que é ser pai, o que é ser marido, o que é ser filho, o que é ser homem, o que é ser mulher, e essas coisas todas em simultâneo. E as tentações e as tentações a tentação de ser feliz, a tentação de ser infeliz, a tentação de não conseguir, e as grandes e pequenas mentiras do cotidiano que vão sendo construídas para suster esse, e os impulsos que estão lá sempre latentes. Ele tem cenas, eu podia-te narrar 28 cenas. São 680 páginas de livro. Incrível, já li em inglês e li em português. Este leste mais do que um capítulo por dia, ficaste agarrado. E depois recomecei várias vezes, porque havia vários capítulos que me interessavam muito. Que giro teres relido. Sim, eu gosto muito de reler, quando gosto, releio 2, 3 vezes, e gosto de ler em inglês, francês leio mal, mas em inglês e português, porque há dinâmicas diferentes que eu comecei a ler o primeiro em inglês, depois fui a ler em português, depois voltei a ler em inglês. O facto de eu ter lido em português depois permitiu-me também aprofundar melhor o inglês e entender melhor as coisas. É muito interessante esse livro. Boa, então fica aqui o recado que há a tradução, não é? Portanto, Aqui Estou, então, do Foyer. Outro livro que tu adoraste, que é engraçado, há pouco te disse isso, não és o primeiro a pôr este assim nos tops favoritos de leitura. Sim. O Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago. Sim, também foi há livros que... outro livro que me violentou e que não queria que acabasse, e que gostava que houvesse uma parte 2 e uma parte 3, tipo enciclopédias, porque esse já o li há 20 anos e lembro-me perfeitamente dos dias em que o li. Estava em Nova Iorque e lembro do impacto que teve, e lembro-me da tristeza profunda de sentir que o livro estava a acabar e
E depois, o que é que vinha a seguir? Porque são universos que são criados e que estão ali naquelas páginas e que existem e que depois tu sabes que o que é que fazes quando acaba? Partes para outra, claro, mas são universos únicos que como eu tenho registado na minha memória os 5 últimos dias em que li as 5 últimas páginas e aí comecei a fazer racionamento a abrandar. Comecei a ler uma página por dia porque não queria que aquilo acabasse nunca e cada vez que mergulhava era profundamente gratificante. Isso é raro acontecer. Eu tive isso com A Sombra do Vento. Estavas tristíssima quando está a acabar, como é que é possível? Eu falei sobre A Sombra do Vento com o chefe Kiko, o primeiro episódio, convido a ouvirem, porque ele também adorou esse livro, e convido-vos também, e a ti, Ivo, também, a ouvirem o episódio com a Ana Galvão, que ela fala de tal maneira, com uma paixão pelo Saramago, que até se emociona. É natural. Giro. É natural. Eu acho que é um personagem, o Saramago em si é outro personagem também profundamente tocante. O documentário deles, o Pilar, não é? Sim. Como é que se chama o filme? Pilar e eu, não. Não me lembro, mas lembro-me perfeitamente de... José e Pilar, esse é o nome do... Que era o nome, sim, nome dos próprios, do casal. Tão lindo, e ver aquele casal junto também entendes muito sobre a escrita dele, naquela relação deles. E é giro com uma coisa que me disseram sobre ti, que devoras tudo que é documentários, portanto lá está. Eu papei essas 8 horas, aprendi a versão de 1h30 e depois vi na Cinemateca a versão completa de, se não são 8 horas, são 6, mas é uma brutalidade, adorei. E este livro não é daqueles que te dá... Eu ainda não li, mas já ouvi falar tanto sobre ele que realmente vou ter que ir lá. Não te dá, chamar uma expressão que eu acho graça, que é a ressaca de um livro, que é quando tu acabas um livro, eu às vezes quando acabo um livro estou doida para até me dar excitamento de escolher o próximo. E há uns que quando eu acabo, se preciso, eu hoje agora não posso passar para... Ficas dentro do livro mais uns dias. Já passaram 20 anos e eu continuo a falar desse livro. Fantástico. É engraçado porque são diferentes. Agora, se começar a pensar, o Fowler e esse Saramago, de alguma forma eu encontro paralelos das cenas mais tocantes nesse livro, por exemplo, que está no filme, que é o Mark Ruffalo e a Julianne Moore que fazem um casal. Ele fica cego e ela é a única que não está cega. É a mulher do médico, é a única personagem que não fica cega. Isto é uma espécie de pandemia, ironia agora. E ele tem um momento em que cego, à noite, tem uma mulher ao lado e agarra-se a ela e começam a ter relações e a mulher a ver. Isso escrito, esse capítulo escrito, é um dos quais eu dei gritos, quer dizer... Sim, expressaste em voz alta. Porque a violência dela a ver aquilo tudo e eles cegos sem saber o que estavam a ser vistos. Olha, estou arrepiada porque ela é a única que vê, fica tudo uma cegueira branca. Eu quase que já explico o livro como se eu tivesse lido, mas tenho de ler. O outro livro que tu me referiste, Estes Ventos Negros, do João Narciso. A Oficina Caixa Alta, esse foi um trabalho que eu fiz, foi um convite à Oficina Caixa Alta. Trabalho que tu fizeste porque tu dás a voz ao audiolivro. Sim, nunca tinha feito. Foi um livro que me caiu assim nas mãos no meio da pandemia, sobre a pandemia. Eu na altura estava em isolamento, estava com Covid, portanto, e comecei a ler isso e devorei. É um livro muito pequeno, muito duro, muito triste. Se calhar ainda daqui a uns anos terei outra objetividade sobre o que é que significa. E é um exercício, a meu ver, muito profundo e muito tocante sobre a solidão e sobre como é que nós todos processamos ou temos processado estes 2 anos entre viver e sobreviver, e acima de tudo como é que isto toca aos mais velhos, aos mais frágeis, e qual é que é o interesse de que é que serve estares vivo se na realidade estás isolado. Minha avó vai fazer agora 101 anos. Uau. Não apanhou Covid, por sorte, é pura sorte. Não é que a minha mãe e a minha tia, que estão muito com elas, que não tivéssemos todo o cuidado do mundo. Mas houve ali um momento em que foi tomada uma decisão transversal na família que é, a tentação era isolá-la. Depois são os últimos anos da vida dela, não dá? Que serve? Quer dizer, o que é que serve? Portanto, e não está a viver. Portanto, a minha sobrinha tem 4 anos, sempre lá foi a casa, passámos os natais juntos, máscaras QB e tivemos muita sorte. Mas quer dizer, e o livro debate-se na questão entre uma certa dureza na sobrevivência e nos mais novos a protegerem os mais velhos de uma forma muito dura, que depois questiona para que é que serve estarmos vivos.
muito forte o livro. E ele é um jovem, o João Narciso nasceu em 82, Sim, então sim, não é um sim. velhote a falar sobre isto. Não. Sim. É especial. Eu tive essa discussão com os meus pais, que é os meus pais e os meus irmãos. Eu e os meus 2 irmãos somos mais responsáveis do que os meus pais, mas na verdade não sei se o termo é responsável. Somos mais medricas, cautelosos, porque depois não queremos que eles apanhem, mas... E a minha mãe está mais descontraída e às vezes o meu irmão zanga-se porque a mãe tem que ter cuidado. Mas espera aí, a mãe quer viver, quer estar com os filhos. Mais novos, né? Os mais novos, quando começam a ficar mais velhos, imitam não sei, parece que imitamos um bocadinho os nossos pais quando eram mais novos e começaram a ficar mais velhos. É uma espécie de uma autoridade construída que não é completamente orgânica. E nós fazemos assim uma voz mais não sei o quê, agora tens que fazer assim, que é um bocadinho, eu acho que não é culpa, apenas repetimos o que vimos, e é uma forma, uma autoridade que é fajuta, não é sólida, é uma coisa de, para mim, a querer fazer a coisa certa e acima de tudo controlar algo que é incontrolável, que é o destino ou a vida ou o que tiver que acontecer vai acontecer. Mas é um exercício muito engraçado e que é muito claro no livro do João Narciso, em que o filho põe ali troca os papéis com os pais, vai, quer ser ele a mandar. Sim, fica ali uma voz mais grossa e tudo. Agora o pai não faz isto e o pai não faz aquilo porque não sei aquilo, porque o pai não sei. E de alguma forma eu acho que é uma forma também de nos vingarmos, aspas, de todas as vezes que os pais nos disseram não, porque era um exercício de autoridade e não... Mas se é uma vingança sem querer, não é? Semi-consciente. Acho que é semi-consciente. Acho que é... Por isso é que a base de tudo que nos dão, ou tudo que damos, é-nos sempre devolvido. Portanto, a forma como vivemos as nossas vidas há de ser sempre devolvida pelos outros, principalmente por aqueles que nos estão mais perto. Por isso eu sinto que às vezes nós, armamos-nos um bocadinho todos. Engraçado, vale a pena pensar nisso. E outro parênteses que tu disseste, que o destino está decidido e é o que vai acontecer. É isso que acreditas? Ou não, tu podes também definir um bocadinho o teu caminho? Claro que sim, obviamente que sim. Não acredito que as coisas estejam pré-estabelecidas e que não há nada a fazer. Agora, o que é certo é que não controlamos. Não controlamos. Sim. Ponto, isso somos pequeninos. Não há qualquer, e é essa ambição de controle que é muito patética e ridícula, quer dizer, não controlamos. Agora no filme do DiCaprio, do cometa a vir acertar na Terra. Eu não olho para cima, giríssimo. É um filme, eu não gostei imenso. Mas gostei imenso, não refalando para quem não viu, gostei imenso da cena final, ou seja, toda a cena final onde eles de alguma forma cedem, aceitam. Neste caso o destino, sim. Não têm qualquer controle sobre... Mas havia a possibilidade de controlo. Claro. Pronto, depois é uma crítica à sociedade, não vamos aqui estragar. Claro, mas é esse exercício onde é possível interferir, pouco ou nada vale a pena e todo o nosso esforço, e isto acho que... E aceitaram, pois. Para mim o momento mais humano do filme é onde o filme é mais profundo, é quando eles dizem, ok, olha, é isto. E é muito humano, mas ali acho que é uma sabedoria muito, muito, muito bonita nesse momento final. É incrível. Não olhem para cima, é o nome do Don't Look Up, com o Leonardo DiCaprio. Fica aqui a recomendação. Então os livros, tanto que falámos, é o Aqui Estou, do Seyfried Fowler. Fowler, eu digo bem? Não sei bem, Fowler. Fowler, porque é F-O-E-R, exato. Depois o ensaio sobre a cegueira, do Saramago, claro, e o João Narciso com Estes Ventos Negros. Outras perguntas que eu tinha para ti era com que autor ias jantar? E não me falaste em nenhum destes. Não. O que é que eu disse? Nick Cave. Pois foi, Nick Cave. Porquê? Olha, ele é um australiano, é um cantor, é autor. E tem uma coisa que é o Red Hand Files, que são uma série de ensaios de respostas que ele também começou com a pandemia, que são basicamente os fãs, ou quem quiser, manda-lhe perguntas e ele responde algumas cartas. E são uma série de ensaios de um homem que eu penso que esteja à volta dos seus 60 anos. Neste momento está com 64. Uau! Aquele cabelo pintado de preto. Pois é, cabelo comprido, liso. Tira-lhe 15 anos. Pronto, um performer incrível, um escritor incrível e era-me desconhecido este lado de um ser humano também incrível, portanto, e não só um ser humano incrível, mas um ser humano que sabe escrever e pelas respostas que apresenta mostrar uma enorme sabedoria
emocional. É um homem que teve uma vida de rockstar e ao mesmo tempo perdeu o filho recentemente num acidente trágico. Isso obviamente mudou-lhe a vida e utiliza de uma forma virtuosa as redes sociais como um processo catártico e um processo de luto público, onde é muito engraçado, muitas vezes és ator ou és uma figura pública ou o que for e tens de ter sempre algum cuidado a gerir aquilo que dizes e não dizes e a forma como te expões e não expões. E vivemos numa sociedade onde todos tentamos apresentar o nosso lado mais forte e o nosso lado melhor. O que é fascinante nas cartas do Nick Cave é como ele expõe os seus lados todos e os lados mais íntimos e aqueles que nós instintivamente diria que os guardaríamos por pudor, por tristeza, por over exposição a mais. E ele partilha a vulnerabilidade total. E é essa a sua maior força. Mas partilha onde? Isto é em que formato? Ele escreve cartas? Dele, portanto, Red Hand Files, assina a newsletter e vais a receber todos os 15 em 15 dias a resposta que ele dá a cartas que os fãs lhe enviaram. Que giro. Vai na carta 180 e são manifestos de humanidade, de temas desde a morte em geral, desde a morte de alguém que amas, desde a morte não natural de alguém que amas, a coisas mais macacas e mais leves, mas são sempre temas, normalmente temas difíceis, onde ele consegue cruzar, às vezes junta duas cartas e não só eu que sinto que tenho dificuldade em escrever, mas penso ter a inteligência suficiente para conseguir apreciar meu anel voou, consigo ter a inteligência suficiente para apreciar a inteligência do outro a escrever e a forma como ele cruza a tua carta com a minha carta e num prólogo, meio e fim consegue juntar aquilo tudo e lançar ideias profundíssimas. Qualquer dia sai um livro, ele tem vários livros escritos e há uma coleção de lyrics, né, de letras de músicas e de peças de teatro. Há também outro, é o King Inc. Sim. É o volume 1 e o volume 2, já lançado em 88 o primeiro e em 97 o segundo, mas depois o segundo tem também letras de músicas e poemas, portanto se calhar qualquer dia temos esse... Tenho a certeza que sim, porque tem todo o valor e mérito que tem. Há ali uma enorme sabedoria que é super válida de ser partilhada. Ele muito cedo passou por muito... Eu agora falaste que ele perdeu um filho, que é uma coisa que aperta o coração a toda a gente. Ele, quando tinha 19 anos, perdeu o pai. Sabia. Num desastre de carro. Olá. E ele estava numa fase difícil da sua vida e a mãe, quando lhe deu a notícia que ele perdeu o pai, tanto repentinamente, não é? Foi quando a mãe estava a pagar-lhe a fiança, bailing him, não é? Para sair da prisão, porque tinha sido preso por burglary, roubo, não é? Portanto, e foi literalmente a sair de uma esquadra, a mãe a pagar a fiança, que lhe dá a má notícia que perdeu o pai, tinha ele 19 anos. Portanto, ele disse que ele estava numa fase já confusa na minha vida quando aconteceu isso. Portanto, isto tudo explica também muito de profundo e que bom ele partilhar para... O que é incrível, eu acho é que a vida pode ser madrasta, não é? E a vida, pronto, eu acho que as pessoas mais interessantes que eu conheço tiveram sempre momentos ou vidas, momentos muito duros na vida e isso tornou-os mais... Donos para sempre. Claro, o que é fascinante é que quando nós somos assoberbados pelo sentimento de injustiça, quando podemos considerar que a vida foi injusta para nós e isso transformar-nos nesse sentido, ou seja, as pessoas azedas e amargas normalmente têm sempre uma enorme justificação e válida muitas vezes de aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo, ou não me aconteceu. Responsabilizam-se. E não me aconteceu aquilo, devia-me ter acontecido, mas o que for, mas quer dizer, isso justifica muitas vezes a sua tristeza e o que a mim me interessa nas pessoas é realmente ao processares esta experiência e não ficares amargo com isso, ou seja, encontrares o sítio na tua vida onde isso te enriquece e faz-te um pouco maior do que o que és. Sentir acima de tudo o que tu sentes nas cartas dele é amor, é muito forte aquilo. Parece que estás a ouvir falar com uma espécie de uma figura qualquer que eu associaria mais a um monge budista, a alguém que viveu a vida inteira a meditar e
Não é o caso. Não é o caso. Tens ali um gajo do rock and roll que se tramou a vida, muito da sua vida destruída por drogas, e hoje, aos 6 anos, casado com a sua esposa super interessante e com 2 filhos, um dos quais morreu, consegue tocar-nos a todos para além daquilo que ele normalmente fazia, que era tocar música. E depois tem pérolas outra vez de sabedoria humana. Há uma agora que me lembro sobre o consumo de drogas que ele falava e contava. Ele foi namorado da PJ Harvey, e a da altura ele diz que quando ela acabou com ele por telefone, ligou-lhe a dizer: olha, it's not working, não está mal, não está bom. E ele diz isto, era uma carta que ele escreve sobre as drogas, e diz que quando ela lhe diz isto, ele quase que deixou cair a seringa ao chão. E tu consegues, numa frase destas, definir o que é o vício e as suas prioridades de uma forma poética e sem precisares descrever mais nada. É só isso. Está tudo dito e é visual. Quase que deixei cair aquilo ao chão. Quase. E também mostra que ele tem noção do problema que tem. Total. E depois é maravilhoso vê-lo 20 anos depois a cantar o Murder Ballads, um álbum só sobre assassinos e assassinatos, com a PJ Harvey, os dois numa dança de sensualidade e horror altamente tocante, quer dizer, e são essas voltas que eu acho maravilhosas na vida, quer dizer, são as voltas onde tu vais desses buracos e algumas pessoas também te mandam para os buracos e 20 anos depois estás com as mesmas pessoas e já taparam o buraco e encontram-se à superfície, por exemplo. Sim, se calhar não está tapado, exato, se calhar não está tapado 100%, não é? Está uma rede. Está lá uma rede para não voltares a cair. Está lá o essencial do que foi, passado o lixo excedentário das coisas, como diria o Virgílio Ferreira. Olha, primeiro autor existencialista que eu apaixonei pelo existencialismo com ele. Amo. E era livro obrigatório na escola. A sério? Era o quê? Qual é que era? Era A Aparição. Nunca li. Só li o Em Nome da Terra, também é outro. A Aparição, lembro-me que eu gosto de ler e já gostava de ler em miúda, mas os livros obrigatórios eram um bocado de castigo, e A Aparição eu fiquei, uau, os meus colegas todos zangados e eu... Ele é o primeiro aqui, o que é que tu disseste, autor existencialista? Sim, este livro, A Aparição, é um bocado existencialista, as primeiras questões, e deve ter sido uma idade, não sei que idade é que eu teria, 13, não sei, que de repente identifiquei-me com as perguntas, já nem me lembro de como é que era o livro, mas lembro que foi o primeiro livro. Ele era um homem de muitas perguntas, não era? Eu a impressão que eu tenho das coisas que vi dele, diziam que era um professor extraordinário, era o que já nem sei. Razão as lendas. Júlio Ferreira. Mas ouvi-lo falar, e ele era assim um gajo que tinha assim muitas perguntas e depois tinha assim umas respostas muito em pedra, assim umas coisas às vezes assim um bocadinho até demasiado em pedra para o meu feitio. Mas muito, muito profundo e interessante. Giro. Pronto, e o australiano estávamos a falar, o Nick Cave, então era o autor com quem tu ias jantar, que giro. Olha, eu acabo sempre com uma surpresa no final desta conversa, tendo em conta o teu perfil e o perfil da tua leitura, nós não... Claro que são poucas as pistas que eu tenho, mas eu ofereço um livro. Fixe. Com esperança que tu gostes, chama-se Shuggie Bain, não sei se é assim o sotaque, é recente, do Douglas Stewart, aliás é o primeiro livro deste autor e já ganhou o Booker Prize no ano passado, finalista de outros 4 prémios, portanto assim um romance de estreia incrível e agir, porque há uma citação do livro, aliás o júri do Booker Prize que lhe deu este prémio. Há uma citação do júri que me lembra, parece que está a falar do livro Aqui Estou Eu, que tu há pouco referiste como dos teus favoritos, que fala na coragem, fala no amor, e estou a citá-lo e ele diz: é uma reflexão muito triste, mas ao mesmo tempo quase esperançosa sobre a família e a força destrutiva do desejo. Uau! E estamos a falar desse livro que tens na mão, Shuggie Bain, e parece que era... Olha aqui, olha logo a correr para este livro. Todo o sofrimento, miséria e tristeza da história resultou num livro duro, doce, triste e belo. Está ganho! Está a ganhar, um fim de semana bem passado. Pronto, um capítulo por dia. Não, espero que não, até ele é bem grandinho. Mas pronto, fala de um rapaz, é uma vida difícil, o pai que larga a mãe tem filhos, depois a mãe entrega-se, é muito bonita, depois entrega-se ao álcool, os mais velhos acabam por ir embora, fica o pequenino com a mãe, que também se sentia diferente, enfim, olha, mas pronto, mas não quero estragá-lo, mas fica aqui o meu presente, o Shuggie Bain, do Douglas Stewart. Obrigada eu, e foi uma ótima conversa, e ficamos com as leituras do Ivo Canelas. Aqui estou, do Safer and Fower, ensaio sobre a cegueira, quase não preciso dizer que é do Saramago, e Estes Ventos Negros, do João Narciso. Obrigada, Ivo, foi um prazer. Já, obrigado. Quem nos está a ouvir, para a semana a mais. Obrigada.